Bom, vamos então, já são 2h45, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Então hoje a gente vai falar como é que o Open Finance vai ajudando a evoluir a experiência do usuário. Eu estou aqui com a Letícia Becker Tavares, é a liderança do jurídico da Wise. Quem não conhece a Wise é a antiga TransferWise, tá? Ela é a liderança na América Latina. Atuou como membro do grupo técnico PRC na governança do Open Finance Brasil. É uma mestranda em Direito Civil, pesquisadora do Real Digital na USP, especializada em Fintechs, Direito Digital, Direito de Contratos pela FGV São Paulo, especializada em Direito de Startups também pelo INSPER São Paulo e graduada em Direito pela UFRJ. Grande lista. Boa. Muita coisa. E é membro do IA Angels e do Human in Payments. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, Paulo. Obrigada aí por todo mundo que está aqui. E eu estou também com a Viviane Vinagre. A gente errou ali, vocês me desculpem, o título dela não é Legal Specialist também. A Viviane é Product Strategy de Open Finance e Pagamentos na Belvo. Belvo, grande parceira nossa, atuou como membro do GT de User Experience e é vice-coordenadora no GT. O GT é o grupo de trabalho de especificações na governança do Open Finance Brasil. É uma mestranda em Direito de Regulação pela FGV Rio, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, bolsista e fellow em diversos programas relacionados à governança da internet, como por exemplo ICANN, CGIBR e Internet Society, palestrante em diversos eventos, incluindo a main session do Fórum de Governança da Internet em 2018 na Unesco Paris. Fala francês? Não. Podia adicionar no currículo. Bom, perfeito. Bom, eu vim com elas duas aqui, meu nome é Paulo Aragão, eu sou um Principal Solutions Architect na AWS e a gente vai falar um pouco de Open Finance. Eu, como infelizmente desconheço a nossa plateia, adoraria conhecer cada um de vocês, vou contar um pouquinho do que seria o Open Finance, né? Mas o Open Finance é uma ideia do compartilhamento de dados de clientes de uma instituição financeira com outras instituições financeiras. Isso tudo se dá através de um conjunto de APIs, né? Então são interfaces programáveis de aplicação abertas para o mundo geral, qualquer um pode consultar. Claro que não, existe toda uma segurança ali em cima, especialmente quando a gente fala de uma segurança dos dados pessoais das pessoas. Então existe o consentimento. No Open Finance eu preciso dar o consentimento de acesso aos meus dados. Tá? Algumas particularidades interessantes do Open Finance, a gente teve aí nos últimos meses de 2022 mais de 4,9 bilhões de chamadas de API. O que isso significa? 630 chamadas de API por segundo. Olha o volume, né? Quem é dev aqui deve ouvir o famoso 630 TPS, né? Dev adora esse número. E o número de consentimento cresceu, tá bom? Chegou a 18,7 milhões de consentimentos. Não sabemos se os consentimentos são mapeados um para pessoas, mas se a gente pensar nesse número, é praticamente 10% da população brasileira. Então, quer dizer, é um volume muito grande em pouco tempo de existência do Open Finance. São mais de 800 instituições financeiras participantes, e mais de 16 iniciadores de transação de pagamento. São aquelas instituições que permitem um pagamento sem você ter que entrar no seu banco, no seu aplicativo, através do próprio aplicativo. E acho que é aí onde que a gente entra com o trabalho que a Viviane e que a Letícia vem fazendo. Esse ITP, Iniciador de Transação de Pagamento, só existe pela melhor experiência do usuário, né? Sem uma boa experiência do usuário, essa iniciação de transação de pagamento não existiria. Tá? E aí eu acho que eu quero começar pedindo um pouquinho para vocês contar da experiência que foi vocês duas participarem do grupo de trabalho, tá bom? Tá bom, vou começar então. Obrigada, Paulo. Eu entrei, né? Existe uma governança ali regulada pelo Banco Central. Então, em 2020, o Banco Central trouxe a regulação, falando as regras, falando que iam ter grupos técnicos para implementar. Então, meio que a gente chama de uma autorregulação assistida, né? Porque o que acontece? Ele chamou participantes do mercado para
né, dar opinião, porque não bastava só o regulador dizer, olha só, esses aqui são os padrões, sigam aí, porque é o regulador, não necessariamente ele tem a técnica e as boas práticas. Então existem vários grupos técnicos ali do Banco Central, que o Banco Central implementou por meio da governança, e aí eu participei de um deles. Eu trabalhei numa fintech que trabalhava com Open Finance, então eu entrei como membro do grupo que era de políticas, riscos, compliance, e ali eu trouxe, né, um pouco do lado regulatório ali, como advogada mesmo, mas acaba que você trabalha muito com o public policy da empresa, né? Então você também vê os interesses da sua cadeira. Na época a gente estava representando empresas de iniciação de transação de pagamento, que é onde a Vivi trabalha, tanto que no final a gente se conhece, vira amigo. Então eu comecei trabalhando ali, no dia a dia a gente tinha reuniões assim, semanais, então sim, levava muito tempo e todo mundo é voluntário nesse trabalho, então não é que era o seu core de trabalho na sua empresa, eu tinha outras coisas para fazer, mas uma vez por semana eu participava desses grupos, e existem grupos do WhatsApp também, que a gente vai discutindo e vendo o que é melhor para o usuário e também balanceando o que é melhor para o usuário e também funciona ali para a cadeira que você está representando. Então foi mais ou menos ali que eu me inseri na época, então eu trabalhei por cerca de 1 ano e meio dentro dessa governança. E você, Vivi, conta de você, porque eu conheço já, mas... Então, eu entrar nesses grupos técnicos de trabalho, para mim, foi uma grande surpresa, porque na minha primeira semana na Bel, chegaram para mim e falaram, então, você vai ter que trabalhar no grupo de trabalho de UX. Eu falei, mas eu sou advogada, como é que eu vou trabalhar em um grupo de UX? Como é que eu vou ajudar a empresa, representar a empresa em questões relacionadas ao UX? Então, para quem não sabe, o grupo de trabalho de UX, a gente, diferentemente da Letícia, que tinha acho que 2 reuniões semanais, acho que era uma reunião semanal, o PRC, né? O UX, você tem geralmente 2 reuniões por semana, de 3 horas, então é bem cansativo de uma forma no geral. E o objetivo do grupo, acho que é um dos grandes cores assim, do Open Finance, porque nada começa a iniciar de projeto sem passar por arquitetura, sem passar por UX, sem passar por especificações, que é justamente o grupo que vai definir quais são os padrões técnicos de requisição e de recomendação, justamente experiência do usuário, que todas essas instituições financeiras vão ter que implementar em seus aplicativos ou nativamente no seu desenvolvimento. Então, é muito interessante, porque muitas vezes o pessoal de UX chega lá para mim e falava, não, mas por que tem que ser assim? Por que esse botão tem que ser azul? Por que o consentimento tem que seguir dessa forma? Por que a gente tem que seguir de determinada maneira? E é porque o GT de UX, em conjunto com as requisições do Banco Central, decidiu dessa forma que aquilo seria uma requisição. Então, você tem diversos debates lá que são muito importantes para o dia a dia. Então, é muito importante para as empresas que queiram entrar no Open Finance, procurem associações que os representem, porque os seus interesses do dia a dia vão estar sendo discutidos. Às vezes, aquela dor que você tem no desenvolvimento de um produto, que é uma requisição, aquilo pode muito bem se tornar uma recomendação e um debate dentro do GT, se você fizer esse trabalho de public policy muito bem. E além do GT de UX, eu também acabei trabalhando durante um período de 6 meses, mais ou menos, como vice-coordenadora de GT Especificações. Mais uma vez, como advogada, ter que trabalhar em um GT extremamente técnico. Mas foi incrível, porque você aprende não somente como versionar uma API, como discutir, você reaprende como é que são as prioridades do Banco Central, e você começa a perceber como o regulador ele está sempre escutando as necessidades do mercado na priorização desses cronogramas. Então, eu acho que são grupos muito ricos, são sim bastante cansativos em termos de tempo. Acho que especificações, a gente tem reunião todos os dias, 1h30, mas eu acho que todas as discussões lá são muito ricas e ajudam você a olhar para dentro da sua casa, da sua instituição e a desenvolver melhor, APIs melhores, experiências melhores. Legal, legal. E quando a gente fala, por exemplo, de Open Finance, a gente fala também de uma agenda muito acelerada, né? Então, o Banco Central, assim, quem está acompanhando essas agendas de Open Finance, a gente fala, por exemplo, lançamento de Open Finance, fevereiro de 2021. Né? Segunda fase do Open Finance, maio de 2021. Terceira fase do Open Finance, outubro de 2021. Ou seja, como estrategista de produto, Viviane, como tem sido times de produto olharem para essa agenda
aceleradíssima, né? Mais do que Agile, né? Uma agenda mais do que agilista para a implementação de um produto que, apesar de ser um produto Open, API, etc., tem uma complexidade. Tem segurança por trás, tem uma questão de escalabilidade, o regulador está sim olhando para tempo de resposta, o teu ambiente não pode ficar indisponível, tem toda uma métrica, uma observabilidade por trás. Então conta um pouquinho de como é que tem sido a experiência dos times de desenvolvimento, pensando nessa agenda super acelerada que o regulador está colocando. Não, excelente pergunta, Paulo, porque quando a gente tem esses ciclos de desenvolvimento assim, dentro da empresa. A gente às vezes está muito focado em vamos desenvolver essa questão de iniciação, vamos melhorar nosso produto de agregação de dados. E aí vem um banco central e chega, não, então, mudamos nossa priorização e aquilo que você estava contando para desenvolver não vai mais existir, a gente decidiu mudar aqui as priorizações. Então, tem que ter muito jogo de cintura dos times internos para poder jogar junto com o Banco Central, não só em uma questão de políticas públicas, você sempre está chegando e falando, olha, é isso que o mercado quer, é isso que o mercado está querendo que você priorize. A gente não tem problema em recalcular a rota, porque acho que todo mundo aqui de startup está meio que acostumado em recalcular a rota quando a gente está desenvolvendo o produto. Eu acho que faz parte, mas eu acho que especialmente com o Open Finance, a gente, por exemplo, quando eu estava na vice-coordenação de Specs, a gente tinha como cronograma estudar e melhorar as APIs de compartilhamento de dados de cliente. E aí chega o Banco Central e fala, não, então, esse cronograma que vocês fizeram não vai ser mais útil. A gente precisa agora que vocês desenvolvam as APIs de investimentos fase 4. Então, e aí eu tenho que chegar para a minha empresa e falar, olha, esse produto que a gente estava esperando, esse cronograma que a gente estava esperando para melhorar o nosso produto de agregação, para talvez oferecer, não sei, serviços de QLC ou algo muito mais robusto, vai ter que esperar. Em compensação, surge também com esses cronogramas, com essas repriorizações, novas oportunidades. Então, é muito esse jogo do quanto você consegue negociar com o Banco Central, o quanto você consegue negociar dentro desses grupos de trabalho e o quanto você também consegue ter esse jogo de cintura de ter um roadmap um pouco mais aberto para que você consiga desenvolver, porque é um produto que é regulatório. E como todo produto regulatório, eu acho que tem pontos muito positivos, mas tem esses pontos que são negativos. Você fica amarrado a esses requerimentos, a essa agenda do BC. Bom, você botou um ponto aí super interessante, né? Uma sigla, de novo, que não sei quem está acostumado, mas KYC, né? Você falou, Know Your Customer. É aquele fluxo de onboarding, é o fluxo de conhecer o seu cliente, entender uma transação, né? Então, por exemplo, um cliente que costumeiramente faz uma transação internacional, você entende aquilo. Mas o cliente que faz de uma hora para outra uma transação internacional, será que foi uma fraude? E aí, nesse quesito de fraude, Letícia, eu queria que você comentasse um pouco do aspecto de estamos compartilhando dados. A gente ouve muitas vezes notícias aí que assustam, dados vazados. E a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados. Como é que isso tudo se conecta nesse ambiente aberto? Como é que isso tudo é utilizado como arcabouço de proteção dos dados do usuário para melhorar a experiência no Open Finance? Ótima pergunta, porque eu acho que tem sido a dor do mercado agora em todos os aspectos, né? Essa parte de fraude e compatibilizar com as normas. O Banco Central, quando ele criou a regulação, né, a resolução conjunta, ele já olhou que existia a LGPD. Então, os padrões mínimos tinham ali já na norma que a gente tinha que ter cuidado com os dados, enfim. Ele trouxe como base legal o consentimento para garantir que o usuário ele tem um dizer ativo, né, sobre o que está acontecendo com esses dados. Então, até um dos princípios do Open Finance é devolver o poder dos seus próprios dados ao usuário, a nós, os consumidores financeiros. Então, existe uma dificuldade de compatibilizar as normas, óbvio, mas eu até acho que foi interessante vir essa resolução do Banco Central junto com o Banco Central implementando essas fases e tudo mais, porque isso reforçou a segurança de dados e o assunto sobre segurança de dados. Porque antes, mesmo que a LGPD tenha vindo, né, a Lei de Proteção de Dados, tenha vindo um pouquinho antes, ela ainda não estava sendo implementada. E as instituições financeiras, instituições de pagamento, já têm um arcabouço regulatório, né? Você tem já a resolução lá de segurança cibernética. Então, isso tudo
precisou ser compreendido também pelos participantes e pensado para como é que a gente vai cumprir com todas essas resoluções, junto com trazer a melhor experiência. Então, como eu vejo assim, existem padrões mínimos ali. Todas essas normas trazem padrões mínimos de segurança, de principiológicas até. Então, você tem que compatibilizar com, o mínimo eu cumpri. Como é que agora eu vou trazer a melhor experiência, considerando que eu estou preocupado com a segurança, estou preocupado, sim, com quem eu estou compartilhando. E isso é muito legal para o próprio usuário. O Open Finance trouxe isso que outras normas não trouxeram, que tem uma obrigação ali de você mostrar onde vai o dado, de onde vem, quem é o dono do dado nesse momento. Existe uma marca ali na própria API para você saber onde está indo o dado. Então, essa obrigação, acho que acabou e vai acabar que outros reguladores, quando a gente pensar em um Open Data, vão se aproveitar dessa construção de segurança. Então, sim, eu acho que existe a questão de fraude, existe a questão do medo das pessoas, mas o Open Finance está aqui para trazer uma certeza maior e uma visibilidade com a transparência do que está acontecendo com os dados. Porque que acontecia? Antes do Open Finance já existia o scraping, já existia empresas coletando dado. Só que hoje existe uma regra mínima de transparência para o usuário. E tendo essa regra mínima, eu acho que traz uma confiança do usuário e uma segurança muito maior, porque você consegue rastrear esse dado. Então, eu acho que esse balanceamento está se dando e está melhorando cada vez mais, que produtos estão sendo desenvolvidos a partir do Open Finance. Não, só fazendo um comentário, é incrível a resposta que a Letícia deu. É também muito importante perceber nessa questão de fraude como o Open Finance ele gerou uma segurança muito maior para o usuário final, justamente por conta desses padrões mínimos. Porque quando você tem, por exemplo, na experiência de pagamentos, de iniciação de pagamentos pelo Pix, por exemplo, você diminui bastante a fraude, porque o usuário ele vai ser autenticado pela sua instituição financeira no seu próprio aplicativo. Então, você tem uma sensação de segurança muito maior. Você sai lá, mas você volta e você é autenticado. Na parte de dados, você também tem essa autenticação e esse redirecionamento. Então, isso, e é um dos principais princípios de Open Finance, é muito importante para que você consiga dar justamente essa segurança muito maior para o usuário. Legal. E nesse ponto, né, você comentou, tanto a Letícia quanto vocês comentaram, já existiam métodos de utilização de dados. E diversas empresas financeiras muitas vezes utilizam o dado, ou o dado que conhece, que é o seu próprio cliente, ou às vezes trabalhando com um parceiro. Então, se eu tenho aqui uma cartão de crédito com uma bandeira Mastercard, eu não sou o Mastercard, mas as transações que acontecem lá estão passando por mim, que sou não a bandeira, mas o emissor do cartão de crédito. Com o Open Finance, agora eu junto de todos os lugares. Qual é o foco do Open Finance em utilização desses dados? É uma utilização para que as instituições financeiras acabem se beneficiando e possam ter, por exemplo, menor custo, agilidade nos seus processos? Ou você acredita que esses dados eles são muito mais utilizados para um lado do usuário? E aí a instituição financeira também tem uma lucratividade maior, porque ela gera novos produtos. Onde você acha que hoje a gente está nesse balanço do uso dos dados? Otimização ou criação de novos produtos? Eu acho que a gente está muito nesse meio termo, sabe, Paulo? Eu acho que quando o conceito até inicial do Open Finance era que você tivesse uma democratização desses dados. Não só desses dados, mas também uma democratização de pagamentos, por conta da intersecção entre iniciação com o Pix. Então, eu vejo muito nessa agenda BC, que é essa agenda de inovação, de novos produtos do Banco Central, essa tentativa cada vez mais de alcançar essa população brasileira que não tem acesso a crédito, por exemplo, ou que não tem muitos conhecimentos dos seus dados financeiros ou da sua vida financeira como um todo. A gente tem uma população muito bancarizada, mas com muito pouco acesso a tecnologias no geral, em relação à bancarização. Então, hoje, como está ainda muito no estágio inicial, a gente está melhorando ainda as APIs, a gente está revisando
falando, eu acho que tanto a parte de pagamentos quanto a parte de dados, acho que está numa segunda versão das APIs, se eu não me engano, e a gente está revisando esses erros, a gente está tentando melhorar, então a gente está muito nesse meio termo. Eu acho que o Open Finance ainda não alcançou o potencial que ele pode atingir ao usuário final e as instituições ainda estão tendo essa dificuldade, acho que até uma dificuldade em tentar entender, tá, eu peguei o dado, esse dado está comigo, e agora? Porque esse dado ele vem puro, agora as instituições percebem que a gente precisa enriquecer esses dados. Então eu acho que é todo um processo que a gente tem aqui, a gente está bem nesse meio do caminho, entende? Foi perfeita já fala, só para dar não, eu também entendo que assim, nesse momento a gente está criando um sistema, né? O Open Finance é um sistema, não é um produto por si. Então todo mundo ainda está criando a sua tecnologia e aprendendo com os dados. Aí a partir disso surge a oportunidade para quem está aqui nesse evento de, e aí, com esses dados, o que eu faço? Cansei de receber mensagem no WhatsApp de alguns amigos que trabalharam com Open Finance e falaram, nossa, eu estou pensando em usar isso também para Open Health, estou pensando em usar isso aí também para outra área diferente. Então, assim, estou recebendo várias pessoas pensando já que se a gente tiver um compartilhamento muito maior de dados, o que a gente pode fazer? Como é que agrega isso? Só que assim, você pensa que primeiro foi o Open Finance, então são instituições financeiras que têm esses dados antigos, em sistemas antigos, então óbvio que quando você cria esse sistema, vai vir dado duplicado, dado que você não vai usar, dado excessivo, o que vai ser ótimo também até para organizar a casa, né? Porque todo mundo que viu que tem dado excessivo e que não precisa, não vai agregar, não serve para nada. Então acho que hoje a gente está criando uma grande infraestrutura, muita gente veio falar, eu acho que o Open Finance não está funcionando no Brasil igual a Pix. Gente, mas não dá nem para comparar. O Pix é um produto, o Open Finance é um sistema, tá? Então, para você criar isso tudo, vai demorar, e para você começar a criar produtos, tá aí os empreendedores, o pessoal que vai criar produto em cima disso. Então, a gente fala muito de AI, tá falando de vários sistemas, mas assim, vai ser usado também para essa análise de dados do Open Finance. E a gente vai ter coisa muito melhor e sempre centralizada no usuário final, né? O que você pode trazer de experiência, como é que vai ser melhor isso para o usuário. Então, você vai ter personalização de produtos financeiros e acesso ao crédito, principalmente. Então, algumas fintechs de crédito, né, que hoje não tem uma visibilidade porque está tudo concentrado no bancão, porque você não tem o histórico da pessoa e que elas querem mais tomar esse risco, vão ter esse acesso. Então, acho que estamos no começo, tá balanceado, mas vai vir centralizado no usuário final, com certeza. Ou seja, focado mesmo na experiência, e é por isso, como é um sistema, não é um produto, né, a gente ainda não teve essa adoção. E, aliás, curiosidade, o Pix, né, como você comentou, de produto, o Pix bancarizou 25 milhões de brasileiros, né? E bancarizou não significa abrir uma conta bancária numa instituição como um banco tradicional, né? Mas deu acesso a esse ambiente financeiro. E você comentou de Open qualquer coisa. E a gente já está ouvindo Open Insurance, tem sistemas legados, né, que são difíceis da padronização. Eu acho que vai ser legal para trazer uma camada unificada de acesso e tudo. Já estamos falando de Open Investments, né? Você falou de Open Health e assim por diante. E a gente estava lá semana passada, em Brasília, ouvindo sobre diversas inovações do Banco Central, inclusive o Real Digital. Como é que você vê, por exemplo, a experiência do usuário com os nativos digitais? Ou seja, muitos que são da minha idade são as pessoas que foram os imigrantes digitais. Não nascemos com celular, não nascemos com internet, nos criamos sem celular, nos criamos sem internet e nos adaptamos a isso. Hoje, a criançada nasce com internet, nasce com celular. Como o Open Finance vai atingir essa garotada, esse pessoal? Daqui a 10 anos, 5, 10 anos, a gente tem um monte de crianças que estão agora, que vão já estar inseridas no mundo financeiro ou começando. Como é que você acha que o Open Finance vai ajudar a eles a se bancarizarem, vamos botar dessa forma? Não, excelente pergunta. Pensando assim, só pegando antes de responder alguns contextos, eu acho até injusto comparar o Open Finance com o Pix, porque o Pix, querendo ou não, você tem um banco central que é o dono daquele arranjo. Ele cuida da infraestrutura, ele dá as normas.
O Open Finance, a gente tem uma coisa que é muito diferente, que eu acho que é a maior força e talvez o maior calcanhar de Aquiles do próprio Open Finance, que é justamente esse modelo de regulação assistida, no qual você tem o ecossistema, as empresas criando em conjunto com o Banco Central. Então, eu acho que é por isso que a gente consegue ter tanta democracia, acho que dentro do processo de construção de novos produtos, mas também a gente acaba tendo, às vezes, aqueles problemas de consenso em relação na hora, e as coisas às vezes demoram um pouco mais para seguir, apesar de a gente ter uma noção de que está saindo muito rápido. Quanto à sua pergunta, como a gente bancariza essas pessoas que estão chegando agora, é uma pergunta ótima, porque a gente está começando a perceber, em algumas revisões, em alguns estudos, agora no Open Finance, nos grupos de trabalho, que a experiência que a gente criou, ela não necessariamente é perfeita. Ela tem algumas fricções, ela tem algumas partes da jornada que tiram o usuário de perto da gente, seja no pagamento, seja na hora de compartilhar o dado. E é por isso que, por exemplo, o Banco Central está trazendo novos tipos de produtos e melhorando e fazendo ajustes nessa jornada. Por exemplo, você vai ter o pagamento recorrentes variáveis, jornadas sem redirecionamento. Isso é acho que tem que sair, inclusive, ser entregue até setembro. Isso para a gente foi uma das grandes surpresas de repriorização de cronograma recente. Então, eu acho que é muito isso. Essa nova geração que vai pegar, que vai ser bancarizada, ela já vai, talvez, pegar o produto, né, esse ecossistema, no seu ápice. Então, eu acho que você já vai ter muitos mais produtos, você já vai ter fintechs incluídas nesse mercado, porque hoje a gente brinca, até lá dentro da empresa, que a gente não tem um Open Finance, um Open Banking. A gente tem um Closed Banking, porque só quem pode compartilhar esses dados são as instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, cadê as fintechs participando desse ecossistema? E hoje o Banco Central, ele já tem essa noção, que as fintechs, elas são essenciais, as startups são essenciais para que esses dados, eles possam ser coletados e eles possam ser compartilhados e melhores produtos possam ser desenvolvidos, como a Letícia falou. Então, em termos de onboarding, em termos de experiência, em termos de bancarização, eu acho que essa galera que vai chegar daqui a 5, 10 anos vai pegar um ecossistema muito mais maduro. Porque hoje, quando a gente olha UK, que foi a nossa maior inspiração de Open Banking, e eles já têm o quê? 5 anos. E notem que eles são Open Banking, eles não são Open Finance, como aqui no Brasil a gente fez ano passado, que é essa expansão de serviços que inclui investimentos, pode incluir vários outros tipos de serviços, seguros e vários outros tipos de serviços. E hoje, UK, que até então era uma inspiração pra gente, em termos de API, em termos de segurança, em termos de protocolos, olha pra gente e fala, cara, como é que vocês fizeram? E como é que vocês fizeram isso no meio de uma pandemia? Então, isso, em 2 anos, a gente chegou nisso, eu fico imaginando daqui a 5 anos, com as revisões que a gente está fazendo, com o processo que a gente está fazendo e com a força de vontade do mercado, o quanto a gente não consegue atingir boa parte da população. Não, e só para complementar, eu tô lembrando do meu priminho de 12 anos que veio me falar onde ele investe o dinheiro dele, como é que ele usa a conta dele. Ele já sabia de todos os produtos. Ele, não, relaxa, eu tô na renda fixa agora. Aí ele me explicava como é que ele estava usando, como é que ele investia em Bitcoin. Então, assim, até em termos de experiência, né, do usuário, a gente vai ter que considerar isso na hora de criação de produto, porque essa geração já está acostumada com velocidade, sem fricção, então uma jornada perfeita para eles, quando eles estiverem adultos, assim, não existe o negócio travar, entendeu? Porque eles são uma geração mais rápida mesmo, então a gente vai ter que aprimorar muito produto daqui para frente para essa geração que já está acostumada, porque eles já entendem, assim, pelo menos uma parte da população. O que eu acho que a gente tem que fazer e focar também é a inclusão dos desbancarizados para alinhar todo mundo e ter um nível igual, entendeu? Porque hoje não é. Então, a gente tem que pensar na linguagem, porque se a gente está falando de experiência do usuário, a gente tem que pensar numa linguagem inclusiva hoje para padronizar para o futuro, com certeza. Eu acho que essa questão de linguagem é bem legal porque a gente tem que atingir os nossos pequenos e os nossos idosos também, né? Melhor idade, terceira idade e assim por diante, que estão acostumados com ir na agência, falar com o gerente da conta e assim por diante, e esse Open Finance. E aí, pensando nisso, pensando no tradicional versus o novo, né? Vamos fazer uma provocação do seguinte, o Open Finance, ele está vindo aí para trazer realmente uma competição no mercado, incluir as fintechs, empoderar essas empresas que estão iniciando a competirem
face a face ali, né, no mesmo nível de outras empresas mais estabilizadas, ou você acredita que o Open Finance não é para isso? Não é para trazer competitividade, é só para criar uma melhor experiência para o usuário? Vou só inicialmente. Eu entendo que sim, porque até existe o regulador por isso, porque existem iniciativas fora do país, nos Estados Unidos, inclusive, que o próprio mercado se autorregulou. Só que no Brasil, um dos pontos principais do Banco Central é que a gente está com o mercado concentrado. Então, se você consegue... Óbvio, ele obrigou as instituições financeiras a participarem, mas as fintechs podem trazer esses produtos que eu falei, podem trazer produtos rápidos e inovadores, porque dentro de uma instituição financeira são milhões de processos internos para você conseguir a aprovação de um produto. A fintech, a startup, ela é muito rápida. Então, se ela conseguir ter acesso a esses dados antigos, sim, você consegue trazer mais players para o mercado, e isso você precisou do regulador no Brasil para obrigar as instituições a participarem. Então, eu vejo que, inicialmente, muita gente está dizendo, não, mas só as instituições financeiras estão fazendo e tudo mais. Gente, a gente está criando o ecossistema, todo mundo vai começar a ter acesso a esses dados e criar novas soluções. Então, inicialmente, a gente não está vendo isso, mas eu vejo que é um dos focos, sim, vai gerar mais competição com esses dados de produto financeiro. Eu acho que a gente não pode falar de Open Finance, democratização, né, de acesso, de dados, de pagamentos, a gente também não fala de concorrência. Porque como a Letícia muito bem pontuou, hoje a gente tinha até então um mercado, tanto de pagamentos, mas também um mercado no geral, muito concentrado. Algumas grandes instituições ou algumas instituições muito específicas. E quando você tem, então, um Open Finance que coloca parâmetros iguais de experiência de usuário, ou seja, ele coloca todo mundo no mesmo nível, ele padroniza, ele fala, isso aqui é o mínimo e você vai ter que fazer isso, e todos vão ter que desenvolver dessa exata forma, e o que vai diferenciar você do seu concorrente é o quanto você melhora aquela experiência sem agredir, né, o guia de UX ou as resoluções do Banco Central, você está gerando mais competição. Porque agora as fintechs, elas têm não só licenças muito mais práticas e específicas e autorizações para serem tiradas para poderem participar de um ecossistema, ou seja, com um nível de rigor muito menor do que você teria numa IP tradicional, por exemplo. A licença de TP é uma licença muito mais prática de se adquirir quando a gente compara com outras instituições de pagamento. E é um tipo de autorização que permite que você não só inicie aquele pagamento, mas que você também agregue dados na fase 2 pelo Banco Central. Então, assim, olha o nível de competitividade que você está gerando para uma fintech, para competir diretamente com o banco. Porque tem uma questão que é muito interessante no Open Finance, que a gente ainda não comentou aqui, mas que é o seu princípio basilar. Eu não posso consumir dados sem expor minhas próprias APIs, sem expor os dados também dos meus clientes. E é muito interessante, porque se qualquer bancão quiser consumir um dado de um cliente meu ou de qualquer cliente de um cliente meu, ele vai ter que expor também esses dados que ele também está consumindo, que ele também tem de clientes, que ele também tem de produtos. E aí eu vou conseguir ver isso, eu vou conseguir melhorar a minha própria experiência. Eu vou conseguir melhorar os meus produtos, eu vou conseguir ver, nossa, Itaú tem isso, nossa, Bradesco tem isso, nossa, tal instituição tem isso. E aí a gente vai conseguir melhorar. Então, acho que é muito esse processo, você não consegue falar de Open Finance sem falar de competição, sem falar de concorrência. Legal. E foi mencionado aqui no papo, se não me engano, a Letícia comentou, né, da utilização de inteligência artificial. E aí também o seu priminho de 12 anos, que já investe em bitcoins, né? Tem os criadores, os youtubers, a gente tem o agronegócio buscando microcrédito, a gente tem as comunidades, né? Então comunidades carentes, aí, não representadas muitas vezes, que não tem nem CEP. Então, quer dizer, como é que você pega crédito se você não tem CEP? Você não consegue nem dizer onde você mora. Muitas vezes é uma pessoa que gera renda, mas não tem comprovação de renda. E a gente vem ouvindo falar de novas criações de novos empregos. Utilização de inteligência artificial, decompondo alguns empregos, criando outros. Metaverso, né? E diversas outras tecnologias que estão vindo. E a economia tokenizada, o real digital. Então, assim, como é que a gente junta isso tudo e aonde se encaixa o Open Finance nessa nuvem de palavras, nuvem de tecnologias? Nossa, assim, porque
a gente tem que entender o Open Finance dentro de um contexto maior, que é essa agenda BC do Banco Central. Nessa agenda BC você tem Open Finance, você tem Pix, você tem Real Digital, você tem diversos produtos, né, ou serviços ou ecossistemas que são criados assim pelo Banco Central, e é até interessante você ver uma agência reguladora tendo esse tipo de papel, né, de criar um produto que também é um tipo de política pública. Então, eu vejo o Open Finance muito como o meio termo, porque ele agrega o Pix através da iniciação. O Roberto Campos Neto já falou que ele gostaria de ver também o Real Digital incluído dentro desse contexto de Open Finance, dentro das palestras e falas que ele dá. Então, são todos produtos que estão muito conectados. Quando a gente estava no Lift semana passada, nós três estivemos lá juntos, a gente viu diversos tipos de ideias fantásticas envolvendo Real Digital e Pix, envolvendo Real Digital com Open Finance, envolvendo Pix com Open Finance. Então, no final do dia, está tudo muito conectado, está tudo muito interligado. E eu acho que essa é a ideia do Banco Central, chamar cada vez mais o mercado e ter o Open Finance como esse ponto central entre todos esses produtos que vão ser construídos através da agenda BC. Sim, a gente hoje pensa, né, nessa regulação a partir dessa agenda BC. É legal ver lá no site do Banco Central, é bem transparente. Eu adoro a experiência do usuário no site do Banco Central, é incrível. Ali ele explica quais são as prioridades, é uma verdadeira gestão de projeto ali. Ele bota o ano, ele bota quando vai ser concluído, quando está previsto. Então, a gente tem, né, eu falando pela Wise até, a atualização ali das normas de câmbio, pensando também em como é que você vai fazer o compartilhamento de informações em nível global, Pix internacional. Aí parece uma coisa, uma de cada, né? Tanto que a gente tem um especialista para cada assunto. Mas no final, inclusive o Open Finance, a ideia é juntar isso tudo e virar a inovação financeira no Brasil. O Brasil tem muita oportunidade que eu acho que vai ser explorada. Outros bancos centrais fora do país têm estudado os casos aqui do Brasil, porque o mercado se uniu. Então, antes a gente falava muito a briga entre fintech e instituição financeira. Não, tá um criando parceria com o outro, porque o regulador está trazendo essa regulação aí, que está dando exemplo para outros países. Então, acho que no final, o Open Finance, que é o novo sistema, dentro disso vai ter muito produto. A gente vai ter, com certeza, a inclusão ali das criptos, a gente vai ter do real digital ali dentro, vai ter produto que vai precisar compartilhar informações para personalizar algo para o usuário. Então, acho que no final vai integrar tudo. É um sistema que vão ter vários produtos atualizados ali dentro, eu espero, né? Legal, legal. Ele vai ser a cola disso tudo. Boa, boa. E aí, pra gente indo aqui já pro finalzinho, queria perguntar o seguinte: o que é o desejo de vocês como o futuro da experiência do usuário do Open Finance? O que está faltando, ou o que vocês acreditam que seria uma grande inovação, ou o que vocês têm ouvido, né, tendo essa vivência de ouvir seus clientes, de ouvir o mercado, o que vocês acreditam que são os próximos passos da experiência do usuário com o Open Finance? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que a gente pode separar. Hoje, acho que para mim a maior dor que a gente tem hoje lá na empresa não é nem em relação, às vezes, com o cliente, mas é em relação mesmo ao ecossistema. Como é que a gente mede esses erros? Como é que a gente mede a participação das instituições, que é justamente algo que o Banco Central já começou a fazer através da plataforma de coleta de métricas. Porque você tem as APIs que foram construídas, tanto em pagamentos como em dados, mas muitas instituições, às vezes, elas ficam fora do ar. E isso acaba afetando muito a nossa conversão. A gente acaba tendo, às vezes, uma conversão afetada porque você tem uma instituição que não está conectando, não está compartilhando, não está fazendo seu papel dentro do Open Finance. Então, a gente fica muito dependente desse ecossistema e a gente precisa que o Banco Central ele comece a agir de uma forma muito mais ativa. E quanto a isso, ele começou já a agir, ele já começou a fazer a plataforma de coleta de métricas, ele começou já a fazer uma proposta, acho que semana passada, acho que foi em Sandbox, em relação às instituições, que pelo menos você tem uma conexão bem sucedida. Então, a gente precisa ter esse enforcement do regulador, porque não basta só você criar o produto e jogar o produto e falar construam.
a gente precisa ter certeza que todo mundo está aderindo. E para isso a gente precisa dessa parceria do próprio Banco Central cobrando. Porque hoje eu sinto que você tem tantos produtos, você tem tantas iniciativas, que com o Pix ele consegue ter esse controle muito bem feito, com os participantes diretos e indiretos, mas eu sinto que com o Open Finance eles ainda têm muita dificuldade de ver onde é que está errando, onde é que a gente perde usuário, onde é que a gente pode melhorar aqui. Isso é culpa do ecossistema, a gente não está conseguindo gerir, ou isso é o problema das instituições? Então, faltam ainda um pouco esses dados, a gente está começando a coletar esses dados e falta o Banco Central começar a ter um pouco mais de enforcement, porque a gente atingindo isso, a gente conseguindo um ecossistema saudável, a gente consegue fazer muita coisa. E os nossos clientes, eles começam a receber aquele produto e ver muito mais confiança naquele produto. Não só os nossos clientes, mas também os usuários finais. Esse foi um problema na Inglaterra, inclusive, né? Que acabou que não teve uma adesão inicial porque a experiência era ruim, acontecia de cair alguma... Inclusive, o Banco Central, quando trouxe o GT de UX, né, de experiência, foi muito olhando essa experiência de fora para ter uma experiência rápida e sem fricção. Mas eu vou mudar totalmente o tópico aqui rapidinho para dizer que o meu sonho é que seja uma integração global de Open Finance. Então você pode compartilhar com instituições de fora, esses dados de fora, para trazer um produto no âmbito global para as pessoas mesmo. Então, pensando até numa empresa que já tem, né, na Wise a gente já tem um compartilhamento ali de informações no âmbito mais global. Eu queria que esses sistemas se integrassem com reguladores de fora e ficasse uma padronização global. É onde eu espero que a gente chegue. É o seu pedido para o Papai Noel, né? É isso aí. Eu acho que é bem esse tópico é bem legal, né, que você comentou assim de uma coisa mais global, porque eu acho que entra num ponto aí que a gente tem ouvido. As CBDCs, né, as moedas digitais de Banco Central, a gente tem ouvido aí da questão da economia tokenizada. Quando a gente começa a ir para um lado mais programático da economia, talvez a gente consiga simplificar isso. Eu ainda fico aí, fica um bate-papo aí para quem for hoje lá no Night Summit, no Rock Bar, a gente troca uma ideia, mas acho que eu fico na pergunta do seguinte: e a soberania desses dados conforme cada nação? Né, sabemos que o Brasil é um país um pouco mais, relaxado não é a palavra boa, mas é um país um pouco mais flexível na questão dos dados, mas você tem outros países na América Latina mesmo, que são restritos, não, o dado fica aqui, não sai daqui e acabou. Né? Então acho que é algo a se pensar. Mas isso foi um bom ponto. Gostei desse ponto. Para a gente não ultrapassar o nosso tempo, considerações finais, uma última palavra que vocês queiram falar? Eu só quero, na verdade, agradecer, porque eu estou vendo um monte de conhecido aqui. Obrigada aí o apoio, pessoal da Wise, pessoal que eu conheço do Open Finance mesmo. E para vocês entrarem no site do Banco Central, tem o Open Finance mesmo. Então lá tem todo o projeto. O guia de experiência é só um guia, digamos, com os princípios gerais, né? Então cada instituição ela segue a sua regra que considera melhor, com base na experiência do usuário, da sua marca. Então acho interessante para quem quer se aprofundar, entrar lá, é bem transparente. Não, eu também gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Assim, sabe que palestra pós-almoço é difícil, mas muito obrigada pela presença. Gostaria também de agradecer a AWS, ao Paulo, a Letícia por sempre ser uma grande parceira em várias questões assim, de vida e profissionais. E faço muito o apelo da Letícia. Se vocês querem conhecer como funciona o Open Finance, vão no site do Banco Central do Open Finance, lá tem muito material legal, tanto na parte de cidadão, porque mostra muito bem como funciona a estrutura de governança atualmente, quais são os grupos técnicos de trabalho, até para vocês como empresas, nossa, como é que eu participo? Como é que eu posso estar nesse ecossistema? Como é que eu posso contribuir com a minha opinião aqui nesses grupos técnicos? Lá explica tudo certinho e também sempre dê uma olhada, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como são as APIs, como é tudo, dê uma olhada também na página do desenvolvedor, que lá tem muito material, muito legal, onde vocês podem se inspirar. E o guia de UX, para mim, ele é uma grande bíblia. É lindo. Ele é uma grande bíblia. Então é isso, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Tem um bom evento e eu convido todos a vocês a tomarem um café ali no Serverless Express, no stand da AWS.